Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord capítulo 05, O Governante da Morte. Continuando, sinto muito que você tenha esperado por tanto tempo. Nigun, que ficou chocado com a tranquilidade que fora abordado, finalmente conseguiu recuperar o suficiente de seus sentidos para gritar: Eu conheço suas verdadeiras identidades. Deuses demônios. Vocês devem ser os deuses demônios. Havia poucos seres inteligentes que Nigun conhecia, que poderiam se equiparar aos anjos do mais alto nível, os 6 deuses que Nigun acreditava. Os reis das poderosas raças dracônicas dos Dragonlords. O monstro lendário que poderia destruir um país inteiro Landfall. E por fim os deuses demônios. Ele tinha ouvido que os 13 heróis haviam derrotado ou selado os deuses demônios. A julgar por aquela onda maléfica agora há pouco, deve ter sido um deus demônio prestes a quebrar seu selo. Enquanto isso, Nigun tinha fraca esperança de que esses fossem deuses demônios, então o Dominion Authority poderia ainda ter uma chance de vencer. Mais uma vez, use Holy Smite. Ainz disse que a magia doeu. Isso logicamente indicava que havia como feri-lo. O que por sua vez, poderia significar que já estava com dificuldade de ficar em pé. Inúmeros raios de esperança surgiram na mente de Nigun. Sem eles, ele enlouqueceria. No entanto, Ainz não permitiria um segundo ataque. Então é a minha vez. Sintam o desespero Black Hole. Um pequeno ponto apareceu no corpo brilhante do Dominion Authority. Lentamente se alargou em um vazio negro e rotundo. O buraco negro engoliu tudo. Foi tão decepcionante que os fez olhar estupefatos em silêncio. Era digno de graça, mas eles não podiam ver nenhuma. Enquanto o esplendor do Dominion Authority desaparecia, a luz se esvaiu do ambiente. Havia apenas o som do vento soprando pelas planícies. E então um grito rouco quebrou o silêncio. Quem são vocês? Nigun perguntou a esses seres insondáveis novamente. Eu nunca ouvi o nome de um Magic Caster chamado Ainz ou Algon antes. Não pode haver alguém que possa destruir o anjo mais bem classificado de uma só vez. Alguém assim não deveria existir. Nigun balançou sem ânimo a cabeça. Você está muito além de um deus demônio. Isso é inacreditável. Quem exatamente você é? Como eu disse, sou Ainz ou Algon. No passado não havia ninguém que não tremesse diante desse nome. Bem, acho que passamos tempo suficiente em conversa fiada. Continuar isso seria inútil. Além disso, só para não desperdiçarmos o tempo um do outro, há um efeito anti-teletransporte ao meu redor e meus subordinados os esperando em uma emboscada. Vocês não têm para onde correr. O sol se pôs completamente e a escuridão engoliu a terra. Nigun sabia que este era o fim. Esta era uma realidade inexpugnável. Assim como seus subordinados que caíram em desespero um após o outro. Rachaduras apareceram no céu, como a quebra de uma janela. Elas desapareceram em um instante, e o cenário voltou ao normal. Quando a confusão tomou conta de Nigun, Ainz respondeu: Que patético. Sabe, você deveria me agradecer. Parece que alguém estava usando magia de adivinhação para ficar de olho em você. Mas como eu estava no alcance efetivo da magia, minha barreira ofensiva anti-screen foi ativada e você não foi observado. Francamente, se tivesse notado antes, teria mostrado a eles uma magia de ataque de nível mais alto. Essas palavras encheram os olhos de Nigun com realização. A teocracia Slane provavelmente estava o espionando. Uma explosão grande com o Explosion pode não ser suficiente para ensiná-los a se comportar. Bem, as coisas são assim, o tempo de brincadeira acabou. Uma onda de frio percorreu Nigun enquanto ele captava o significado oculto daquelas palavras. Ele, que sempre foi o opressor, agora se tornaria um dos oprimidos. Ele estava cheio de um medo incomparável. O medo de que ele, que havia levado incontáveis vidas no passado, retornará para levar sua própria vida. Seus subordinados viram sua expressão aterrorizada e também se assustaram. Ele estava à beira das lágrimas. Ele queria se ajoelhar e implorar por sua vida, mas Ainz não parecia um homem compassivo. Assim, Nigun lutou contra o desejo de chorar, tentando seu melhor para procurar uma maneira de sobreviver. Mas não importava como pensasse, ele não conseguia pensar em nenhuma maneira de obter ajuda de outrem. Portanto, sua única esperança era se jogar à mercê de Ainz ou Algon. Espere um pouco. Ainz ou Algon dono não, Sama. Por favor espere, eu quero fazer um acordo com o senhor. Eu garanto que o senhor não ficará desapontado. Contanto que o senhor me poupe, eu lhe darei qualquer quantia de dinheiro que desejar. Com o canto dos olhos, ele podia ver seus subordinados chocados, mas eles não eram mais relevantes para ele. A coisa que importava agora era sua própria vida. Todo o resto era de importância secundária. Além disso, ele podia encontrar mais subordinados, mas o seu próprio eu era insubstituível. Ignorando as incontáveis vozes raivosas de seus homens, Nigun continuou. Deve ser difícil satisfazer os gostos de um grande Magic Caster como o senhor, mas eu definitivamente prepararei dinheiro suficiente para tal. Eu tenho uma posição de poder no meu país, então eles definitivamente vão para pagar qualquer preço para me resgatar. Claro, se deseja mais alguma coisa, eu farei o meu melhor para satisfazer seus desejos. Eu imploro. Por favor, poupe minha vida. Nigun ofegou quando terminou seu monólogo. E então, o que o senhor me diz? Ainz ou Algon Sama? Uma voz delicada e gentil de mulher respondeu ao apelo desesperado de Nigun.
Você já não rejeitou a oferta compassiva do Supremo Ain-sama? Sim, mas eu sei o que está pensando. Se eu aceitar aquele acordo, eu não serei morto, eu quero viver. Não é isso? A cabeça em elmo preto balançou, como se estivesse cansada de falar. Previsível, você parece ter a ideia errada. Ain-sama é quem detém o poder da vida e da morte em Nazarick, e já declarou sua vontade. Formas de vida inferiores como vocês, humanos, deveriam abaixar suas cabeças e aguardar com gratidão até que suas vidas sejam reivindicadas. As palavras fortes de Albedo foram apoiadas por uma determinação inflexível. Ela está louca. Essa mulher é louca. Nigun, que percebeu isso, olhou esperançoso para Ains. Ains estava ouvindo-os em silêncio. Quando ele percebeu que Nigun estava esperando por sua decisão, ele balançou a cabeça em concordância e disse, de fato, é como ela diz. Afinal, cesse suas lutas sem sentido e caia em silêncio. Como um ato final de misericórdia, vou matá-lo e livrá-lo de seu sofrimento. Enquanto caminhava pelas planícies veladas pela noite, Ains levantou a cabeça. O que o recebeu foi a bela vista das estrelas no céu. Ains suspirou pela paisagem pela segunda vez e então voltou para o vilarejo. Ele tinha exagerado um pouco. Enquanto Albedo estivesse ao seu lado, ele não poderia se dar ao luxo de parecer inútil aos olhos dela. Como seu mestre, ele precisava agir de maneira apropriada diante de seus subordinados. Embora ele pudesse ter ido longe demais, ainda se encaixava no papel que estava desempenhando. Ele não sabia se tinha passado ou falhado, mas estaria tudo bem enquanto Albedo não estivesse desapontada. Ains não podia ver a expressão de Albedo, por causa do elmo fechado, mas se pudesse seria de incrível, Ain-sama foi tão legal, cufufufu. Como ele não sabia o que ela estava pensando, ele repassou os procedimentos do dia mais uma vez. Ainda assim, Ain-sama, por que o senhor salvou aquele homem, Gazef? O porquê eu o salvei? Ains não conseguia articular seus sentimentos naquele momento, então ele tentou aproximá-los para ela. Esse foi um problema que causamos. Então não devemos tentar resolvê-lo nós mesmos? Então por que o senhor deu a ele aquele item? Eu estava planejando as bases para os planos futuros. Presenteá-lo era algo benéfico para mim. Ains havia dado a Gazer um item de cash de Grasil, mas ele tinha muitos deles. Embora ele não pudesse reabastecer seu estoque, se desprender de um não era uma grande perda. Além disso, Ains estava feliz por ter menos desses itens. Isso porque esses eram prêmios de consolação das gachapons de 500 ienes, o que lembrou Ains de quão perdulário ele tinha sido com seus gastos e seu estilo de vida desregrado naquela época. Além disso, enquanto ele gastara incontáveis 500 ienes, até finalmente conseguir o item ultra raro que era o prêmio principal, sua antiga camarada Yamaiko o havia conseguido na primeira tentativa. O impacto desse incidente lançou uma sombra indelével no coração de Ains. Ele queria jogar fora aqueles prêmios de consolação, mas quando pensou quantas vezes gastou 500 ienes, ele não suportou a ideia de descartá-los. Bem, não importa quem termine com esse item, ou se acaba sendo usado ou não. Para mim, não é uma perda. Não teria sido melhor deixar que eu cuidasse dessas coisas? Não havia necessidade de incomodá-lo, Ain-sama, ainda mais para ajudar pessoalmente essas formas de vida inferiores. Cercá-los não foi uma tarefa difícil, e é por isso que afirmo que não precisava pessoalmente entrar em campo, Ain-sama. Entendo seu ponto de vista. Sem um dispositivo para medir os níveis de energia, isso era tudo que Ains poderia dizer em resposta. Em Yggdrasil, pode-se determinar a força de um inimigo pela cor de seus nomes. Além disso, só se pode confiar em informações de seus amigos e sites com tutoriais passo a passo. Ains não pôde deixar de sentir-se nostálgico. Se eu tivesse aprendido algumas magias do tipo adivinhação. Ains pensou com uma ponta de arrependimento. Claro, ele não sabia se essas magias poderiam ser usadas aqui. No entanto, se ele pudesse, então ele não teria que estar tão nervoso quanto estava agora há pouco. Ainda assim, não adiantava se preocupar com o que ele não tinha. Ains decidiu pensar em outra coisa. Eu conheço sua força, Albedo, e confio em você. No entanto, gostaria que você descartasse esse pensamento superficial, e lembrasse que um inimigo que é mais forte do que eu pode aparecer a qualquer momento. Isto é especialmente verdade, uma vez que não entendemos bem este mundo. Então eu esperava que o Gazer pudesse fazer esse trabalho em nosso lugar. Entendi. Então usou como um peão para sentir a força do inimigo. É muito apropriado usar formas de vida inferiores como seres humanos dessa maneira. Embora o elmo fechado não revelasse nenhuma de suas emoções, sua alegria recém-florescida era óbvia em sua voz. Ain já havia sido um humano, mas agora ele era um Jade. Ele sentiu que Albedo odiava muito os humanos. No entanto, isso não o perturbou nem o deixou deprimido. Em vez disso, ele sentiu que tais pensamentos eram bastante adequados para uma inumana guardiã da grande tumba de Nazarick. De fato. Entretanto, isto não é tudo. Desde que o salvamos à beira da morte, ele será ainda mais grato a nós. Além disso, como o inimigo era uma unidade de forças especiais, os líderes do país não investigarão o assunto de forma muito aberta. Foi por isso que entrei em cena. Ah, como esperado de Ain-sama. Então foi por isso que levou o comandante e os outros vivos. Maravilhosamente feito. Ains não pôde deixar de se sentir orgulhoso quando ouviu o elogio de Albedo. Afinal, ele conseguiu montar um plano sensato e coerente em um curto período de tempo. Talvez esse fosse seu talento de liderança no trabalho. Só então, a voz alegre de Albedo entrou no ouvido de Ains, ainda. Assim, era necessário receber as espadas dos anjos com seu precioso corpo, Ain-sama? Foi assim que deu a entender?
Quando chegamos ao vilarejo Carne pela primeira vez, usamos os cavaleiros na periferia para verificar se minha High-Tier Physical Nullification ainda estava funcionando normalmente. Me recordo, foi isso mesmo. Eu verifiquei com meus próprios olhos também. Mesmo assim, eu não queria que meus olhos impotentes observassem as espadas daqueles anjos desprezíveis perfurando seu corpo, a Insama. Entendo. Mesmo que seja meu escudo, não levei em consideração seus sentimentos. Você tem meu, e mesmo se eu soubesse que sairia ileso, qual mulher gostaria de ver o homem que ama sendo perfurado por espadas? Assim, a Ins não sabia como responder, então deixou o assunto morrer enquanto continuava sua caminhada até o vilarejo. Albedo não parecia querer pressionar o assunto e seguiu em silêncio. Quando chegaram ao vilarejo, os aldeões, liderados pelo Death Knight, saíram para encontrá-los. Eles elogiaram e agradeceram a eles, e a Ins viu Gazeva entre os aldeões. Ó, capitão guerreiro dono, estou feliz que esteja bem. Eu deveria ter ido para o seu lado mais cedo, mas o item que lhe dei levou algum tempo para funcionar, e foi por isso que eu quase não cheguei a tempo. Me desculpe. O que está dizendo? Sou eu quem deveria agradecer-lhe, Gondono. Afinal, o senhor me salvou. Falando nisso, para onde os inimigos foram? Como Gazeva havia mudado seu tom de voz um pouco, a Ins decidiu examiná-lo. Gazeva havia tirado a armadura e não carregava armas consigo. Ele estava todo machucado e metade do rosto estava inchado, como uma bola disforme de aparência estranha. No entanto, uma chama ardia dentro de seus olhos. A Ins se virou como se tivesse visto algo brilhante. Seus olhos foram reflexivamente para o anel que Gazeva usava no dedo anelar esquerdo. Então ele é casado. Provavelmente é bom que sua esposa não precise derramar lágrimas por ele. Enquanto pensava sobre isso, a Ins decidiu inserir o tema cuidadosamente. Eu os afugentei. Eu não consegui cuidar de todos eles como havia imaginado. Isso era uma mentira, claro. Todos haviam sido enviados à grande tumba de Nazarick. Gazé estreitou os olhos um pouco, mas nenhum deles falou. O ar entre eles ficou tenso. No final, Gazé quebrou o silêncio, realmente incrível. Eu não sei como posso pagar por sua ajuda, Gondono. Por favor, me procure quando o senhor vier para a capital real. Eu vou recebê-lo de braços abertos. Já que é assim, então o importunarei um pouco se eu passar por lá. Gondono, eu não sei quais planos tem, mas estaria disposto a viajar conosco, mas meus homens e eu pretendemos descansar um pouco antes de partir. É mesmo? Bem, eu estava planejando seguir em frente, embora ainda não tenha decidido o meu destino. Ainda assim, já está tão tarde, viajar agora seria. Gazé se interrompeu antes de terminar. Perdão, não pensei antes de falar. Não há necessidade de me preocupar com um ser poderoso como o senhor, Gondono. Então, por favor, procure-me quando for à capital real. Minhas portas estarão sempre abertas para o senhor. Além disso, sou profundamente grato pelo presente e por ter protegido o vilarejo daqueles cavaleiros. A Ins assentiu e decidiu que tinha feito tudo o que precisava ser feito no vilarejo. Havia mais coisas para fazer aqui do que esperava, e ele passará mais tempo aqui do que planejara. Vamos para casa, Albedo. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!